Shalom, meus amigos. Meu nome é Joseph. Sabem, ao longo da minha longa vida, perdi a conta de quantas pessoas cruzaram a minha porta e quantos sábados eu recebi. Quando eu era jovem e impetuoso, pensava que felicidade significava que a casa deveria ser como uma estação de trem. Quanto mais amigos, melhor. Eu abria minha alma para todos que me sorriam, mas meu avô, um judeu sábio e idoso, sempre balançava a cabeça e me dizia algo que eu não entendia na época. Ele dizia: Joseph, é melhor ter um amigo leal do que 10 conhecidos que estão só esperando você tropeçar para poderem contar para a rua inteira. E anos depois, eu entendi essa verdade espinhosa. Nem todo mundo que bebe seu chá é seu amigo. Existem pessoas que silenciosamente e imperceptivelmente roubam sua sorte, sua força e sua paz. Hoje quero compartilhar com vocês o conhecimento que adquiri ao preço dos meus próprios erros. Vou falar sobre 7 maneiras de entender pessoas que, segundo a sabedoria judaica, é melhor manter a distância para que você não transforme sua vida em uma batalha contra os problemas alheios. Mas antes de começarmos a analisar essas pessoas, tenho um pedido para você. Por favor, ouça esta história até o final. Acontece que, no final, revelarei o principal segredo, aquele pensamento que compreendi tarde demais. Esta é exatamente a chave que me faltou desesperadamente na juventude e que teria me poupado metade da minha vida e muita dor de cabeça. Então, vamos começar com a primeira e talvez mais profunda maneira de entender uma pessoa. Eu a chamo de teste do silêncio. Essa regra parece ridiculamente simples, mas funciona perfeitamente. Eis a essência dela. No meio de uma conversa, quando você terminar seu pensamento ou for interrompido, simplesmente fique em silêncio. Faça uma pausa. Não faça uma pergunta de retorno. Não acene com a cabeça para manter a conversa. Apenas olhe calmamente para a pessoa com quem você está conversando e mantenha o silêncio. Pode parecer algo pequeno, mas acredite em um velho sábio. Esse silêncio dirá mais do que 1000 palavras. O fato é que muitas pessoas no mundo não dialogam de verdade. Elas simplesmente esperam impacientemente a sua vez de falar. Para essas pessoas, você não é um parceiro de conversa, mas sim um ouvinte atento. Ou, se preferir, um espelho no qual elas se admiram. Ao aplicar este teste, você perceberá instantaneamente a verdadeira natureza da relação. Se a sua pausa parecer longa e a pessoa imediatamente começar a falar de si mesma novamente, sobre seus problemas, suas vitórias, sem nem mesmo notar a sua pausa, então você não tem um amigo, tem um consumidor. Ela não se importa com o que se passa na sua alma. O importante para ela é falar. Mas se, após a sua pausa, a pessoa de repente parar, olhar nos seus olhos e perguntar: o que você acha disso? Ou, como você está? Essa pessoa merece ser valorizada. Isso significa que ela vê uma pessoa de verdade à sua frente, não apenas um pano de fundo para a sua performance. Esta técnica simples poupa anos de vida, filtrando aqueles que lhe são indiferentes. Lembro-me de como meu avô me ensinou esta lição quando eu tinha 19 anos. Eu tinha um amigo na época com quem passávamos todas as nossas noites juntos. Ele era inteligente, extrovertido, sempre o centro das atenções, e parecia que éramos irmãos para sempre. Um dia, meu avô, sentado na varanda descascando uma maçã, me chamou e disse: Joseph, você diz que ele é seu melhor amigo. Amanhã, quando você for dar um passeio, tente apenas ficar em silêncio. Não faça perguntas a ele, não reaja às suas histórias. Apenas caminhe ao lado dele. Eu o dispensei com um gesto, pensando que o velho estava resmungando. Mas no dia seguinte, decidi tentar. Caminhamos por mais de 2 horas. E sabe o que aconteceu? Durante todas essas 2 horas, meu amigo não percebeu uma única vez que eu estava em silêncio. Ele falou sobre uma garota de quem gostava, sobre como havia brigado com o pai, sobre os planos grandiosos que tinha. Ele nunca perguntou: Joseph,
Por que você está tão quieto? O que há de novo? Nenhuma vez. E quando nos despedimos no portão, ele me deu um tapinha no ombro e disse: Tivemos uma ótima conversa hoje. Você é um verdadeiro amigo. Fiquei ali parado, observando-o partir, e senti um vazio enorme por dentro, como se tivesse sido roubado. Naquela noite, eu entendi. Eu não tinha um amigo. Eu era apenas um mero figurante em seu teatro de um homem só. Desde então, parei de perder tempo com quem não consegue ouvir o silêncio. O segundo teste é o da dívida esquecida. Trata-se de dinheiro, obrigações e daquela estranha e incômoda sensação de vergonha que, por algum motivo, é sentida não por quem deve, mas por quem é credor. Chamo esse método de teste da dívida esquecida. E acredite em um velho. Este é o melhor seguro contra a traição que se pode imaginar neste mundo. Muitos de vocês, tenho certeza, conhecem essa sensação. Você emprestou algo ou uma pequena quantia em dinheiro para alguém. Passa-se uma semana, 2 semanas, 1 mês. A pessoa continua sorrindo quando vocês se encontram, aperta sua mão, conta piadas, mas sobre a dívida, nenhuma palavra. E aí, dentro de você, começa a crescer um incômodo. Você começa a pensar: será que devo lembrá-los? E se eles se ofenderem? E se estiverem passando por dificuldades agora, e eu aqui com as minhas ninharias? Você começa a se sentir como se estivesse cometendo um crime ao exigir o que lhe é devido. Parece que você não é digno desse dinheiro, que você é mesquinho, que a amizade está acima disso. Então lembre-se de uma vez por todas, isso é uma armadilha. É um jogo diabólico da sua mente, usado com maestria por pessoas sem escrúpulos. Dinheiro não são apenas moedas ou notas. Dinheiro é o tempo materializado da sua vida. Você passou horas, dias, talvez meses trabalhando, sem ver sua família, se cansando para ganhar isso. E quando alguém pega e não devolve, não está roubando dinheiro, está roubando um pedaço da sua vida que você nunca mais terá de volta. A essência do teste da dívida esquecida é esta. Para verificar a confiabilidade de uma pessoa, você não precisa esperar por problemas ou crises. Você precisa criar uma pequena situação de risco. Empreste a alguém uma quantia que você não se importaria de perder para sempre. Deve ser uma quantia cuja perda não o deixará sem jantar, mas que seja tangível o suficiente para você se lembrar. Ou deixe que usem algo, um livro, uma ferramenta, algo que tenha valor, e então fique em silêncio. Não os lembre, não dê indiretas, não pergunte. E aí, como vão as coisas? Apenas observe. Esse silêncio é seu principal aliado. Nesse silêncio, a verdadeira natureza de uma pessoa se manifesta como uma fotografia revelada. Há 2 variantes de revelação. Primeira, a pessoa, sem que você a lembre, vem e paga a dívida. Talvez até com um pedido de desculpas pela demora. Isso significa que a pessoa tem um núcleo interno chamado consciência. A palavra dela tem peso, e sua vida e seu trabalho são valiosos para ela. Mas há uma segunda variante. A pessoa se esquece. Ela espera que você, sendo uma pessoa educada e inteligente, fique constrangido demais para perguntar. Ela está testando seus limites. Ela pensa: aham, eles estão em silêncio, o que significa que eu não preciso devolver. Eles não precisam mesmo. Eles têm bastante mesmo. Assim que você perceber que a pessoa está jogando esse jogo, comemore. Sim, comemore. Você acabou de comprar a verdade por um preço muito baixo. Você perdeu algumas moedas, mas salvou sua futura fortuna. Porque uma pessoa que esquece uma pequena dívida, certamente o trairá em uma questão importante, quando seu destino estiver em jogo. Deixe-me contar uma história que não aconteceu comigo, mas diante dos meus olhos, quando eu já era um homem adulto administrando uma pequena loja. Em nossa vizinhança morava um homem chamado Boris. Ele era uma figura incrível. A alma de qualquer grupo, sempre de camisa engomada e exalando perfume caro.
Ele sabia fazer brindes tão bem que as mulheres choravam e os homens corriam para abraçá-lo. Parecia não haver pessoa mais nobre em todo o mundo. Todos nós éramos, de certa forma, cativados por sua inteligência. Certa vez, Boris se aproximou de mim. Era uma terça-feira ensolarada. Eu estava descarregando mercadorias. Ele disse com um largo sorriso que tinha um pequeno contratempo. Havia esquecido a carteira em casa e precisava urgentemente pagar a entrega de um presente para sua mãe. A quantia era pequena. Para mim, era o lucro de algumas horas de trabalho. Claro, eu paguei. Como recusar um pedido de alguém que se preocupa tanto com a mãe? Ele apertou minha mão, olhou nos meus olhos com seu olhar sincero e disse: Joseph, trago amanhã de manhã, palavra de honra. O dia seguinte chegou. Boris não apareceu. Pensei: acontece. O homem estava ocupado. Uma semana se passou. Encontrei Boris na rua. Ele caminhava com um enorme buquê de flores, rindo. Ao me ver, nem se assustou. Aproximou-se, deu um tapinha no meu ombro. Perguntou sobre a saúde da minha esposa, os estudos dos meus filhos. Fiquei parado, esperando. Pensei: agora ele vai bater na testa e dizer: Oh, Joseph, me perdoe. Estou com um buraco na cabeça, aqui está seu dinheiro. Mas ele não disse nada. Falou sobre o tempo e continuou andando. Naquele instante, aquela mesma sensação me invadiu. Devo lembrá-lo? Não, seria constrangedor. Ele está com flores, está comemorando. E aqui estou eu, me intrometendo com minhas moedas. Que mesquinho da minha parte. Mas então me lembrei das palavras dos sábios e me contive. Disse para mim mesmo: Não, Joseph, não é você que é mesquinho. É ele que está roubando o seu tempo. Decidi não lembrá-lo disso. Simplesmente lhe dei mentalmente esse dinheiro de presente e coloquei uma enorme cruz vermelha sobre ele na minha cabeça. Para mim, essa pessoa deixou de existir como parceiro, como amigo, como apoio confiável. E sabe o que você acha? 3 anos se passaram. Boris continuou brilhando. Ele abriu um grande negócio relacionado a suprimentos de tecido. Ele percorreu todo o nosso bairro angariando investimentos. Prometia montanhas de ouro, percentuais incríveis. Seu charme funcionava perfeitamente. As pessoas lhe traziam suas economias acumuladas ao longo de anos. Meu vizinho, um velho alfaiate, deu a ele tudo o que havia guardado para o casamento da filha. Boris também veio até mim. Ofereceu-me para investir dinheiro em seu negócio, prometendo que em 6 meses eu compraria uma casa nova. Se não fosse por aquele incidente com a dívida esquecida da entrega do presente, eu provavelmente teria concordado. Afinal, ele parecia tão bem-sucedido, tão convincente. Mas olhei para ele e vi não um empresário de sucesso, mas aquela pessoa que me roubou algumas horas de trabalho e nem sequer corou. Recusei-o firmemente e sem explicações. Em 2 meses, Boris desapareceu. Simplesmente evaporou junto com o dinheiro de todos os vizinhos. O alfaiate teve um ataque cardíaco. O casamento da filha teve que ser adiado indefinidamente. As pessoas choraram, as pessoas amaldiçoaram o dia em que acreditaram no sorriso dele. E eu ficava em casa à noite, tomando chá e pensando em como me safei barato. Aquela pequena quantia que perdi 3 anos atrás se tornou o pagamento pela minha segurança. Foi o investimento mais rentável da minha vida. Portanto, meus amigos, nunca se culpem por se lembrarem do seu dinheiro. Se sentirem vergonha ao se lembrarem de uma dívida, saibam: essa vergonha é falsa. Uma pessoa honesta nunca fará você implorar pelo que é seu. Ela mesma buscará um acordo para devolver o que lhe foi tomado. E se uma pessoa te faz correr atrás dela, se te faz sentir indigno ou ganancioso, fuja dela. Este teste da dívida esquecida é o melhor filtro para afastar pessoas desonestas logo na entrada da sua casa, antes que elas consigam levar todos os móveis. Melhor perder uma pequena quantia agora para aprender o valor de uma pessoa do que confiar-lhe a carteira mais tarde
e perder tudo. O terceiro teste é o teste do troco. Muitos costumam chamar isso de sorte, mas na verdade é uma genuína maldade da alma. Estou falando do momento em que a vida testa sua honestidade quando ninguém está olhando. Eu chamo isso de teste do troco. E este é talvez o barômetro mais preciso da decência interior de uma pessoa que existe na natureza. Qual é a essência deste segredo? Estamos acostumados a pensar que um ladrão é alguém que arromba fechaduras à noite ou furta dinheiro em meio à multidão. Mas o verdadeiro teste não acontece quando você precisa se esforçar para roubar, mas sim quando roubar é fácil, seguro e até aparentemente acidental. Imagine a situação. Você está caminhando com um conhecido, amigo ou parceiro até uma loja, mercado ou sentado em um café. Um caixa cansado ou um vendedor idoso comete um erro a seu favor. Ele lhe dá mais troco do que o necessário. Talvez tenha trocado as notas, ou talvez tenha contado errado por causa do cansaço. E aqui chega o momento da verdade. Este segundo vale mais do que ouro. O que seu acompanhante faz? Existem dois caminhos. O primeiro é o caminho da nobreza. A pessoa percebe o erro e imediatamente, sem hesitar, devolve o troco a mais. Ela diz: "Com licença, você se enganou, me deu a mais." Por que ela faz isso? Não porque tem medo da polícia, mas porque respeita o trabalho alheio e não quer construir seu bem-estar às custas da perda de outra pessoa. Ela não precisa do que não lhe pertence. Mas existe um segundo caminho. A pessoa vê o dinheiro extra e um brilho predatório surge em seus olhos. Eles escondem rapidamente o dinheiro no bolso, piscam para você e sussurram: "Olha só, que sorte a minha, hoje é meu dia." E então, quando você se afasta, começam a justificar sua pequena maldade. Dizem: "Esta loja já é rica mesmo, não vai falir." Ou: "É um castigo pela desatenção do vendedor, que aprenda a contar." Já ouviu isso? Tenho certeza que sim. Então, lembre-se da sabedoria que aprendi ao longo dos meus anos. Se uma pessoa se alegra com o erro de outra e embolsa o que não lhe pertence, fuja dela o mais rápido que puder. Essa pessoa é um aproveitador. Hoje, eles se apropriaram de uma moeda a mais porque o caixa se distraiu. Amanhã, quando você se distrair ou ficar doente, eles se apropriarão da sua parte no negócio, da sua ideia ou até mesmo do seu lugar ao sol. Para eles, não existe o conceito de honra, existe apenas o conceito de oportunidade. Se a cerca for baixa, eles a pularão. Se a porta estiver aberta, eles levarão as coisas para fora. A honestidade deles é mantida apenas pelo medo da punição, não pela consciência. Deixe-me contar uma história que me ensinou a enxergar através das pessoas. Isso aconteceu há muitos anos, quando eu ainda negociava tecidos. Eu estava procurando um sócio confiável para expandir os negócios e transportar mercadorias de cidades distantes. Um homem apareceu no horizonte. Vamos chamá-lo de Natan. Ah, você deveria ter visto Natan. Ele era um exemplo de homem. Falava com tanta convicção que até os pássaros se calavam para ouvi-lo. Era enérgico, cheio de ideias. Seus olhos brilhavam. Jurou-me lealdade eterna e disse que juntos moveríamos montanhas. Eu quase concordei. Já tínhamos apertado as mãos, mas ainda faltavam alguns documentos para formalizar e um lote de teste de mercadorias para comprar. Fomos com ele a uma cidade vizinha, a um grande armazém atacadista. O dia estava quente, abafado, minha cabeça girava. Selecionamos amostras e Natan foi pagar o dono do armazém. O dono era um senhor idoso, quase cego, que claramente não estava se sentindo bem naquele dia. Eu estava a uma pequena distância, mas vi tudo claramente. Natan entregou-lhe um maço de dinheiro pelas mercadorias. O velho começou a contar o troco. Suas mãos tremiam. Ele se confundiu com as notas. E em vez de dar a Natan várias notas pequenas, colocou por engano 2 notas grandes que estavam grudadas. O erro foi considerável. Dinheiro suficiente para jantar em um restaurante por uma semana inteira.
percebi que os dedos de Nathan congelaram por uma fração de segundo. Ele olhou para o velho, depois para o dinheiro e em seguida para o velho novamente. Esperei, rezei em silêncio. Nathan, devolva, diga a ele, seja humano. Mas Nathan rapidamente cerrou o punho, enfiou o dinheiro no bolso da calça e em voz alta e com um sorriso disse: Obrigado, pai. Está tudo certo. Saúde para o senhor. Saímos do armazém. Nathan estava de ótimo humor. Deu um tapinha no meu ombro e, rindo, tirou as notas grudadas do bolso. José, você viu? O velho tolo ficou completamente cego. Ele me deu o triplo de troco. Isso sim é sorte. É isso que eu entendo. Um sinal divino. Vamos comemorar, eu pago. Olhei para ele e senti medo. Diante de mim estava não um sócio bem-sucedido, mas um ladrãozinho que roubou um velho doente e chamou isso de sinal divino. Naquele instante, entendi tudo sobre o nosso futuro. Imaginei: o que acontecerá se um dia eu cometer um erro? E se eu ficar doente? E se eu errar alguma coisa nos cálculos? Ele guardaria meu erro no bolso da mesma forma, sorriria e diria que era a sorte dele. Recusei-me a ir ao restaurante com ele. Disse que precisava voltar para casa com urgência. Fiquei em silêncio o caminho todo enquanto ele contava o que tinha roubado e fazia planos. No dia seguinte, fui até ele e disse que não faria mais negócios com ele. Não expliquei o motivo, apenas disse que havia mudado de ideia. Nathan ficou ofendido, gritou que eu o estava decepcionando, que eu era um velho covarde com medo de correr riscos. 5 anos se passaram. Nathan encontrou outro sócio, um rapaz jovem e confiante. Eles abriram um grande negócio e então o que tinha que acontecer, aconteceu. Quando surgiu uma crise, Nathan transferiu secretamente todos os armazéns para o nome da esposa, sacou o dinheiro das contas da empresa e fugiu, deixando seu jovem sócio com dívidas enormes com pessoas sérias. O rapaz teve que vender o apartamento dos pais para pagar as dívidas. Quando soube disso, me lembrei daquele velho quase cego no armazém e daquelas notas grudadas. O teste do troco extra funcionou perfeitamente. Nathan não havia mudado. Ele simplesmente aumentou sua desonestidade. Alguém que consegue roubar uma migalha da mesa, roubará o pão inteiro se o dono se virar. Portanto, meus amigos, observem. Não olhem para como uma pessoa faz brindes. Observem como ela se comporta no caixa. Observem os pequenos detalhes. Se um conhecido lhe devolver troco a mais, não o abandone. Essa é uma pessoa com quem você pode fazer reconhecimento, construir uma casa, criar filhos. Mas se ela se alegra com o erro alheio como se fosse sua própria vitória, fuja. Não pense que você será uma exceção para ela. Para a maldade não há exceções. Essa é uma lei da vida, tão sólida quanto pedra. O quarto teste é o teste dos planos mudados. Vamos falar sobre liberdade e sobre a gaiola na qual, às vezes, as pessoas mais próximas tentam nos colocar. Eu chamo isso de teste dos planos mudados. Não é um teste de lealdade, nem de generosidade, nem mesmo de honestidade. É um teste do que a pessoa ao seu lado considera que você seja. Uma personalidade viva ou um móvel conveniente na sala de estar dela. A vida, como você sabe, não é uma linha reta traçada com uma régua. A vida é um rio turbulento. Hoje o sol brilha, amanhã chove torrencialmente. Hoje você está cheio de energia e pronto para mover montanhas. E amanhã você pode simplesmente ter uma dor de dente. Um parente distante pode chegar, ou sua alma pode ficar tão pesada que você só quer se deitar e olhar para o teto. Isso é normal. Isso é da natureza humana. Estar vivo, ser flexível, mudar conforme os ventos do destino. Mas existem pessoas para quem suas mudanças são uma ofensa pessoal. A essência deste teste é simples a ponto de ser desagradável, mas seus resultados abrem os olhos melhor do que qualquer livro de psicologia. Tente um dia mudar um acordo, não por maldade,
não por um desejo de ofender, mas por uma razão objetiva da vida. Ou mesmo simplesmente porque você superestimou sua força. Diga: escute, combinamos de nos encontrar amanhã às 7, mas tive um imprevisto, não posso ir. Vamos remarcar. E aqui, pare e ouça. Ouça não com os ouvidos, mas com o coração. Porque a reação de uma pessoa neste segundo mostrará exatamente onde você está no sistema de coordenadas dela. Uma pessoa saudável, uma pessoa que te ama e te respeita, reagirá com flexibilidade. Dirá: que pena, claro, eu já estava ansioso por isso. Mas não se preocupe, está tudo bem com você? Precisa de ajuda? Conversamos depois. Por que dizem isso? Porque o que importa para eles é você, não o encontro em si. Seu bem-estar é importante para eles. Eles entendem que planos são apenas um rascunho e que a vida é a versão final, com suas correções. São como um salgueiro que se curva ao vento, mas não quebra. Mas existe outro tipo de pessoa, tiranos ocultos, controladores. Para eles, sua recusa é uma rebelião. Você ouvirá frieza no telefone, gelo ou, ao contrário, uma explosão de raiva. Eles começarão a te fazer sentir culpado. Como você pôde? Eu já reservei uma mesa. Cancelei meus compromissos por sua causa. Você sempre estraga tudo. Você não é confiável. Sente a diferença? Eles não perguntaram o que aconteceu com você. Não se importam se você ficou doente ou se houve um incêndio. O que importa para eles é outro. Você violou o roteiro deles. Você saiu do papel que eles escreveram para você. Você é propriedade deles, e propriedade não tem o direito de mudar de planos. Uma cadeira não tem o direito de ir para outro cômodo quando o dono quer sentar nela. Essas pessoas transformam a vida em uma prisão de segurança máxima. A princípio, parece que é apenas disciplina, que a pessoa simplesmente gosta de ordem. Mas com o tempo, você percebe que tem medo de ligar para ela. Você vai encontrá-la com febre só para que ela não se ofenda. Você cancela compromissos importantes só para não ter que ouvir os sermões dela. Você começa a viver com medo da reação dela. Isso não é amizade, meus amigos. Isso é escravidão disfarçada de cuidado. Vou contar uma história que me ensinou isso de uma vez por todas. Foi quando eu já estava estabilizado e negociando com diferentes pessoas. Eu tinha um camarada, vamos chamá-lo de Efim. Efim era um homem de relógio. Tudo era planejado com um ano de antecedência. Ele sabia o que comeria no almoço na terça-feira seguinte e qual camisa usaria no mês seguinte, no casamento do sobrinho. No começo, isso me impressionou. Eu, uma pessoa naturalmente um pouco caótica, pensei: isso sim é firmeza. Isso sim é confiabilidade. Com uma pessoa assim, você não vai perecer. Efim e eu nos tornamos próximos. Começamos a planejar uma viagem juntos para um resort, para fontes termais, para cuidar dos nossos ossos cansados. Efim assumiu a organização. Ele fez um roteiro, programou cada parada, cada café onde tomaríamos um café. Ele me ligava todas as noites e informava: Joseph, saída às 10 horas, almoço às 12h30, nenhum minuto a mais. Assenti com a cabeça, aliviado por não ter que pensar em nada. Mas 2 dias antes da viagem, surgiu um problema. Minha filha mais nova, que morava em outra cidade, ligou aos prantos. Seu filho, meu neto, havia adoecido e ela precisava de ajuda, apenas apoio, para que alguém pudesse ficar com eles enquanto o marido estivesse em viagem de negócios. Não era uma questão de vida ou morte, mas era um apelo de laços de sangue. Eu não podia agir de outra forma. Precisava falar com minha filha. Disquei o número de Efim. Minhas mãos tremiam, para ser sincero. Eu me sentia culpado. Afinal, ele havia planejado tanto. Eu disse: Efim, meu amigo, me perdoe por tudo o que é sagrado. Não poderei ir às fontes termais nesta sexta-feira. Meu neto ficou um pouco doente. Minha filha está pedindo ajuda. Vamos remarcar para a semana que vem?
ou eu te reembolso as despesas se você for sozinho. Eu esperava decepção. Esperava um suspiro de frustração. Mas não esperava o que ouvi. Efim não perguntou o que havia de errado com meu neto, nem a gravidade da situação. Efim explodiu. Gritou tão alto ao telefone que precisei afastá-lo da orelha. Você entende o que fez? Berrou. Eu combinei com as pessoas. Fiz um cronograma. Tudo cronometrado ao minuto. Você está arruinando a minha vida. Seu neto poderia ter aguentado. Ou você poderia ter contratado uma babá. Por que eu deveria sofrer por causa dos seus problemas familiares? Você é um egoísta e irresponsável, Joseph. Ouvi esse fluxo de acusações e, de repente, senti uma calma incrível, como se a névoa tivesse se dissipado. Compreendi que, durante todos esses meses, minha amizade não tinha sido com uma pessoa, mas com uma calculadora. O que importava para ele não era eu, Joseph, com minhas piadas, meus pensamentos e minha família. O que importava para ele era a função de companheiro de viagem que eu tinha que desempenhar rigorosamente dentro do cronograma. Meus problemas, a ansiedade da minha filha, eram apenas um empecilho irritante em seu cronograma perfeito. Ele estava disposto a sacrificar minha paz de espírito para poder comer um sanduíche exatamente às 12h30, como havia planejado. Interrompi-o no meio da frase. Disse calmamente, mas com firmeza. Efim, pare. Eu entendo tudo. Não irei com você na sexta-feira, nem daqui a uma semana, nem daqui a um ano. Porque se meu neto para você for apenas uma falha no programa, então não estamos no mesmo caminho. Desejo que você encontre um companheiro que funcione com a precisão do seu relógio. Desliguei. Nunca mais nos falamos. Sim, perdi um camarada confiável, mas ganhei liberdade. A liberdade de ser uma pessoa viva, cujas circunstâncias podem mudar. E sabe o que eu lhe digo? As pessoas que te amam sempre entenderão seu não, se for dito honestamente. E aqueles que se enfurecem porque você escapou do controle deles, esses não são amigos, são carcereiros. E da prisão deles, você precisa escapar na primeira oportunidade, mesmo que lá eles te alimentem pontualmente. Portanto, não tenha medo de mudar de planos. Não tenha medo de ser inconveniente. A vida é curta demais para vivê-la segundo a agenda de outra pessoa, com medo de chatear alguém que, na verdade, não se importa com o seu bem-estar. Teste as pessoas com mudanças. Aquela que permanece por perto e pergunta: como você está? Essa é a sua verdadeira preciosidade. O quinto teste é o teste da fadiga ou do álcool. Chegamos àquela linha tênue onde termina a educação e começa a verdadeira essência de uma pessoa. Vamos falar sobre o que eu chamo de teste da fadiga ou do álcool. Este é um teste que arranca todas as máscaras, mesmo as que estão coladas ao rosto, com a cola mais forte da polidez e do medo. Sabe, em um estado normal, quando uma pessoa está bem descansada, alimentada e tudo corre conforme o planejado, é muito fácil ser agradável. É muito fácil sorrir, dizer as palavras certas, ceder o lugar e parecer um santo. Isso não exige nenhum esforço. Trata-se simplesmente de uma roupa social que vestimos ao sair de casa, assim como vestimos um chapéu ou um casaco. Mas a alma de uma pessoa não é o que ela mostra em desfile. A alma é o que resta quando lhe faltam forças para fingir. A essência deste segredo é a seguinte: o autocontrole é um músculo, como um braço segurando um escudo pesado. Enquanto o músculo está forte, o escudo permanece firme e você vê um belo brasão. Mas quando a fadiga extrema se instala ou quando a mente está turva pelo vinho, o músculo enfraquece, o braço cede, o escudo cai. E então, e somente então, você vê quem está por trás do escudo. Muitas pessoas cometem um erro fatal. Dizem: não dê ouvidos a ele só está cansado. Ou, ele só bebeu demais. É a vodka falando, não ele. Esta é a maior mentira com a qual nos consolamos para não vermos a verdade. Lembre-se da sabedoria de nossos ancestrais. O vinho não inventa pensamentos,
apenas os expressa. A fadiga não gera raiva, apenas abre a gaiola onde essa raiva permaneceu o dia todo. Se uma pessoa cansada ou bêbada se torna agressiva, começa a humilhar os mais fracos, relembra antigas mágoas ou se transforma em um animal, saiba que essa é a sua verdadeira face. Aquele interlocutor simpático e inteligente que você conheceu pela manhã é apenas um ator representando um papel. E aquele monstro que despertou à noite é o diretor da própria vida. Nunca, ouça bem, nunca construa uma vida com quem não passa nesse teste, porque a vida nem sempre é um mar de rosas. Haverá momentos em que você estará doente, em que haverá problemas financeiros, em que você estará exausto, embalando os filhos para dormir. E nesses momentos, ao seu lado deve estar uma pessoa que, mesmo cansada, se torna calma e melancólica, não cruel e perigosa. Deixe-me contar uma história que gravou para sempre esse entendimento em meu coração. Isso aconteceu quando eu já era um homem maduro, pai de família. Eu estava procurando um gerente para uma das minhas lojas. Precisava de uma pessoa de honestidade cristalina, calma e que soubesse lidar com as pessoas. E um homem me foi recomendado. Vamos chamá-lo de Daniel. Daniel era um exemplo de virtude. Filho de professor, sempre barbeado, falava baixo e respeitosamente. Sabia muitos poemas de cor e citava as escrituras. Era tão galante com as mulheres que elas coravam de prazer. Parecia que ele não sabia o que era ficar com raiva. Se alguém o empurrasse no mercado, era o primeiro a pedir desculpas. Pensei, aqui está ele, um anjo. Com ele, meu negócio prosperará e meus nervos ficarão tranquilos. Começamos a trabalhar juntos. Tudo ia perfeitamente. Mas, para finalmente confiar-lhe o negócio, tive que ir com ele a uma cidade distante, a uma grande feira de mercadorias. Era um teste sério. A viagem até lá durou 3 dias em uma carroça instável, na lama, sob chuva e vento. Nos 2 primeiros dias, Daniel se saiu bem. Suportou o desconforto, fez piadas e até tentou me animar. Mas ao anoitecer do 3º dia, estávamos exaustos. Ficamos atolados num buraco profundo. Tivemos que empurrar a carroça sob uma chuva congelante. Ficamos encharcados até os ossos. Congelamos tanto que nossos dentes batiam. Estávamos famintos e exaustos ao extremo. Finalmente, já de madrugada, chegamos a uma estalagem. Entramos no calor, pedimos comida quente e uma jarra de vinho para nos aquecer. Daniel bebeu um copo, depois outro. O calor o deixou sonolento. A fadiga pesava sobre seus ombros como um peso enorme. Seu autocontrole falhou. E então começou uma transformação que ainda tenho medo de lembrar. Uma jovem criada, talvez com 16 anos, nos trouxe sopa. Ela estava cansada, suas mãos tremiam, e acidentalmente derramou algumas gotas na manga de Daniel. Apenas algumas gotas. Aquele mesmo Daniel que ontem se desculpou quando o empurraram, de repente se levantou num pulo. Seu rosto se contorceu como se um demônio o tivesse possuído. Ele socou a mesa com tanta força que os pratos saltaram. "Vocês estão cegos?" rugiu ele com uma voz que continha tanto ódio que eu nunca tinha ouvido nem mesmo em guerra. "Você sabe quanto custa essa camisa, seu verme imundo?" Congelei. Tentei acalmá-lo. "Daniel, se acalme. Foi um acidente. Ela é só uma criança. Estamos cansados." Mas ele não se deixou abalar. A defesa caiu. Ele se virou para mim e em seus olhos vi não respeito, mas um desprezo gélido. "E vocês não a defendem?" sibilou na minha cara. "Vocês são todos iguais. Fingem ser os bonzinhos, mas estão enriquecendo às nossas custas. Odeio este trabalho. Odeio ter que me curvar a cada idiota. Odeio sorrir para todos vocês." Então ele começou a falar da esposa, daquela mulher de quem antes só falava com adoração. Chamou-a pelos piores palavrões. Disse o quanto ela era repugnante para ele, como sonhava que ela desaparecesse. Chutou um cachorro que se aproximou da mesa em busca de um osso. Dele jorrava um fluxo de imundície, malícia e inveja que aparentemente se acumulava nele há anos.
Sentei-me em silêncio. Não bebi. Observei e me lembrei. Diante de mim estava o verdadeiro Daniel. Não o filho de um professor, não um cavalheiro galante, mas uma pessoa maliciosa e profundamente infeliz, que odeia o mundo inteiro e usa uma máscara de virtudes apenas porque lhe convém. O cansaço e o vinho simplesmente arrancaram a fechadura da porta de sua alma. E de lá irromperam seus verdadeiros demônios. De manhã, ele acordou como antes. Estava pálido, suas mãos tremiam. Não se lembrava de nada, ou fingia não se lembrar. Tornou-se educado novamente, pediu desculpas por talvez ter se exaltado um pouco ontem por causa do cansaço. Abriu a porta para mim mais uma vez e sorriu com seu sorriso manso. Mas eu já tinha visto quem mora nesta casa. Eu sabia que assim que adoecesse, assim que enfraquecesse, ou assim que os negócios fossem mal, esse anjo me despedaçaria, assim como gritou com a criada ontem. Eu não podia confiar a ele minha loja, meu dinheiro e meus funcionários. Assim que voltamos para a cidade, paguei-lhe e o demiti. Ele ficou em choque. Não entendia o porquê. Afinal, não tinha feito nada de errado. Mas eu não expliquei. Apenas disse: Daniel, estou procurando alguém que, em meio à tempestade, assuma o leme, não alguém que ataque a tripulação. Um ano depois, soube que ele havia conseguido um emprego com outro comerciante, e o relacionamento terminou mal. Um dia, quando o dono estava ausente, Daniel, num acesso de fúria, espancou um assistente e incendiou o armazém, tentando esconder um desfalque que causara para recuperar o dinheiro perdido no jogo de cartas. Sua verdadeira essência acabou vindo à tona de qualquer maneira, porque não se pode andar na ponta dos pés para sempre. Cedo ou tarde, você se cansa e fica exausto. Portanto, amigos, observem. Observem seus entes queridos, amigos e parceiros ao final de um dia difícil. Observem-nos em feriados, quando o vinho corre solto. Se a pessoa se torna alegre, gentil e sentimental, essa é uma boa pessoa. Se ela adormece, essa é uma pessoa calma. Mas se agressividade, reclamações e sujeira emanam dela, fujam. Não acreditem em desculpas matinais. Acreditem na verdade da noite, porque vocês terão que conviver não com a máscara, mas com quem se esconde por trás dela. O sexto teste é o teste do garçom. Chamo esta lição de teste do garçom. E se os testes anteriores nos ajudaram a ver se uma pessoa cumpre sua palavra ou sabe perdoar, este teste radiografa a alma por completo, mostrando se a pessoa possui a principal qualidade que nos torna humanos, a capacidade de ver o igual em todos. Qual é a essência deste grande teste? Lembre-se, o caráter de uma pessoa nunca se revela na forma como ela se comporta com aqueles de quem precisa, que são mais fortes do que ela, ou que podem lhe ser úteis. Com chefes, sócios ricos ou amigos lucrativos, qualquer canalha será todo cortesia. Eles sorrirão, farão reverências, rirão de piadas sem graça. Isso não é caráter. Isso é uma estratégia de negócios, uma máscara de sobrevivência. A verdadeira face de uma pessoa só se revela no momento em que ela se depara com alguém insignificante, alguém que não pode revidar, alguém de quem sua carreira não depende, alguém que, por sua posição, é obrigado a servi-la. Estou falando de garçons, carregadores, faxineiras, motoristas, entregadores. Aos olhos de uma pessoa arrogante, essas pessoas são invisíveis, funções, móveis ambulantes. O teste do garçom funciona instantaneamente. Observe como seu acompanhante faz um pedido. Ele olha nos olhos da pessoa que se aproximou da mesa? Será que eles dizem obrigado e por favor? Ou continuam a conversa ao telefone, apontando o dedo para o menu sem sequer dignar um olhar ao garçom? Como reagem se a sopa esfriar ou se o garfo demorar muito para chegar? Se uma pessoa que acabou de lhe encher de elogios de repente vira a cabeça e, num tom gélido e desdenhoso, repreende o garçom, estala os dedos chamando-o de cachorro ou finge que ele não existe,
Saiba que diante de você está um tirano. Por enquanto, ele é um tirano apenas para o garçom, porque o garçom é fraco. Mas dê a ele poder sobre você. Torne-se seu cônjuge, subordinado ou amigo dependente, e esse tom gélido cairá sobre você. Uma pessoa que precisa humilhar um servo para se sentir mestra é vazia e insegura por dentro. Sua grandeza é inflada. Deixe-me contar uma história que aconteceu em nossa comunidade há muitos anos. Era a época em que minha sobrinha, a linda Rivka, procurava um marido. Ela era uma moça modesta, de bom coração, e toda a família sonhava que ela encontrasse um bom partido. E então Lazar surgiu no horizonte. Lazar era o sonho de qualquer mãe, filho de um joalheiro respeitado, sempre impecavelmente vestido, educado e culto. Ele trazia flores para minha irmã, dava doces para as crianças no quintal e sabia textos sagrados de cor. Ele falava com tanta doçura e respeito que todos nós, confesso, ficamos encantados. Parecia que o próprio Todo-Poderoso havia enviado esse anjo para Rivka. O assunto caminhava para o noivado. Para celebrar o evento e discutir os detalhes do casamento, Lazar convidou toda a nossa família, os pais de Rivka, eu e a própria noiva, para o melhor restaurante da cidade. Foi uma noite luxuosa. Música tocava, velas queimavam. Lazar era a própria personificação do charme. Ele cortejou Rivka, serviu vinho para o pai dela, fez piadas tão sutis e alegres que rimos até as lágrimas. Sentei-me e pensei, bem, finalmente alguém teve a sorte de encontrar um ideal. Mas então trouxeram o prato principal. Fomos servidos por um garçom muito jovem, provavelmente um rapaz em seu primeiro dia de trabalho. Suas mãos tremiam de emoção por ver pessoas importantes sentadas à mesa. Ao colocar um prato com o assado na frente de Lazar, ele acidentalmente, literalmente por um fio de cabelo, tocou o copo dele com a manga. Nada se derramou. Nem uma gota de vinho caiu na toalha de mesa. O copo apenas tilintou levemente. E então, ocorreu uma transformação que me fez estremecer. Lazar, que um segundo antes citava a sabedoria sobre o amor ao próximo, virou-se bruscamente. Seu rosto, antes alegre e gentil, transformou-se numa máscara de nojo e malícia. Ele não gritou, não. Isso teria sido metade do problema. Falou em voz baixa e sibilante, repleta de tamanha arrogância, como se diante dele estivesse um inseto. Suas mãos nascem no lugar errado? Perguntou, olhando diretamente nos olhos assustados do menino. Você sequer entende quem está sentado aqui? Ou foi contratado por pena para não mendigar na rua? Tire isso daqui e chame o dono. Quero você fora daqui hoje mesmo. Congelamos. Um silêncio pairou no ar, pesado como uma lápide. O menino empalideceu, começou a gaguejar desculpas, mas Lazar nem sequer o ouvia. Ele se afastou, sorriu para Rivka novamente e com uma voz completamente calma e terna disse: Perdoe-me, querida. Essa pessoa desastrada estragou o clima. Então, onde estávamos? Sim, sobre as flores para a cerimônia. Ele mudou de assunto instantaneamente. Para ele, isso era normal. Para ele, era absolutamente natural humilhar alguém por uma ninharia e depois continuar uma conversa amigável. Olhei para Rivka. Seus olhos estavam marejados de lágrimas de medo. Ela viu a mesma coisa que eu. Uma falsa impressão. Naquela noite, peguei o pai de Rivka, meu irmão, pelo cotovelo e o levei para um canto. Eu disse a ele: Escute, irmão. Se ele trata assim alguém que não consegue respondê-lo, tratará sua filha da mesma forma assim que a porta do quarto se fechar. Agora, ela é um troféu para ele, que precisa ser conquistado. Por isso ele é gentil. Mas assim que ela se tornar esposa dele, se tornará propriedade dele como aquele garçom. E para qualquer sopa salgada demais, ele a destruirá com a mesma voz gélida. Meu irmão argumentou a princípio, dizendo que o sujeito estava apenas nervoso, querendo que tudo fosse perfeito.
Mas eu insisti. Começamos a descobrir mais sobre Lázaro. Perguntamos a seus antigos funcionários, vizinhos, não aqueles com quem ele tomava chá, mas aqueles que trabalhavam para ele. E um quadro terrível se revelou. Descobrimos que esse anjo trocava de empregados todo mês, porque ninguém aguentava suas críticas e multas. Descobrimos que ele era cruel com os cavalos. Descobrimos que sua gentileza era uma fina camada de ouro sobre ferro enferrujado. O noivado foi desfeito. Lázaro ficou furioso. Gritou que nos arrependeríamos, que tínhamos perdido a melhor oportunidade da vida, mas mantivemos nossa posição. E 2 anos depois, Lázaro casou-se com outra moça de uma família muito rica. No início, tudo era lindo, mas logo começaram a circular rumores pela cidade. As pessoas a viam com os olhos marejados de lágrimas. Diziam que ele a proibia de sair de casa sem permissão, que contava cada centavo que lhe dava para as despesas da casa e a repreendia na frente dos empregados por qualquer transgressão. Sua natureza despótica, que vimos naquele instante com o garçom, floresceu completamente. Rivka casou-se com um rapaz simples, um professor. Não tiveram um casamento luxuoso em um restaurante, mas me lembro de como estávamos sentados em um pequeno café, e esse rapaz, quando a garçonete se confundiu com o pedido e trouxe chá em vez de café, sorriu para ela e disse: "Não tem problema, tomarei chá com prazer. Obrigado pelo seu trabalho." E eu vi como Rivka floresceu. Ela estava segura. Portanto, meus amigos, quando conhecerem alguém novo, seja um amigo, parceiro ou futuro cônjuge, não o levem a um museu ou teatro. Levem-no a um lugar onde ele será bem servido. E observem com atenção. Alguém que é cruel com os mais fracos jamais será verdadeiramente gentil com você. A gentileza não é seletiva. Ou ela existe para com todos os seres vivos, ou é apenas hipocrisia. O teste do garçom não comete erros. O 7º teste é o teste dos ouvidos livres. Sabe, a solidão se apresenta de diferentes formas. Há a solidão de estar sozinho em um quarto vazio. Essa é a solidão honesta. Há silêncio e paz. Mas existe uma solidão muito mais terrível. A solidão compartilhada. É quando você se senta em frente a uma pessoa que considera um amigo. Vocês conversam por 1, 2, 3 horas, e então você sai para a rua e percebe que não estava lá. Só havia a pessoa, sua voz, seus problemas, suas alegrias, suas opiniões sobre o tempo e a política. E você era apenas um móvel que acena com a cabeça. Você era uma função. Você era ouvidos livres. A essência desse segredo está em compreender a natureza da comunicação humana. O diálogo real e vivo, é como um jogo de bola. Eu jogo, você pega. Você joga, eu pego. É uma troca de energias. É uma dança onde 2 se movem em ritmo. Mas existem pessoas, e infelizmente são muitas, que não sabem jogar bola. Elas só sabem jogar pedras na sua direção. Eles usam o interlocutor como um espelho para admirar seu reflexo, ou como um colete para enxugar as lágrimas, e, quando o colete fica molhado, jogá-lo de lado com desgosto. O teste para descobrir quem é ouvidos livres é muito simples de fazer, mas seus resultados podem partir seu coração. Da próxima vez que encontrar um amigo assim, faça 2 coisas. Primeiro, ative seu observador interno. Cronômetre. Aqui está você, sentado, tomando café. 1 hora se passou. Faça a si mesmo uma pergunta honesta. Quantas vezes, nessa hora, essa pessoa perguntou sobre mim? Não o formal. Como vai? Dito de passagem para começar a contar sua história imediatamente, mas uma pergunta sincera. Quantas vezes ela esclareceu detalhes da minha vida? Se vocês conversaram por 60 minutos e, em 55 deles, a voz dela soou, falando sobre o chefe, a saúde, a reforma da casa e as ideias brilhantes. Tenho más notícias para você. Você não está em um relacionamento. Está escravizado ao ego de outra pessoa. Segundo, faça um teste de estresse.
Tente interromper o fluxo de conversa dela com o seu problema. Quando eles respirarem fundo para começar um novo capítulo sobre seus sofrimentos, diga calma, mas com clareza. Sabe, estou tendo um dia muito difícil hoje. Estou com problemas de saúde ou problemas no trabalho. E observe com atenção. Uma pessoa assim reagirá instantaneamente. Dirá algo como: sim, todo mundo está passando por momentos difíceis. O tempo está assim. Então ouça o que minha sogra me disse. Eles simplesmente passarão por cima da sua dor, como se fosse uma poça d'água, sem molhar os pés, e seguirão adiante na estrada da sua vaidade. Eles não estão interessados. Para eles, você não é uma pessoa viva com sentimentos. Você é um receptor sintonizado na frequência deles. E se o receptor começar a transmitir algo próprio, eles simplesmente giram o botão de sintonia para abafar a interferência. A vida com pessoas assim é perigosa. Eles sugam toda a sua energia. Você gasta horas do seu precioso tempo ouvindo as mesmas reclamações por anos. Você dá conselhos que eles não ouvem. Você se compadece, gasta seus neurônios. E em troca, você recebe uma sensação de peso na cabeça, um vazio e a impressão de ter sido usado. É uma via de mão única. Vou lhe contar uma história que me aconteceu não na juventude, mas quando os cabelos grisalhos já haviam prateado minha barba. Pareceria que, a essa altura, eu já deveria ter me tornado um sábio e enxergar através das pessoas. Mas, aparentemente, a necessidade de amizade às vezes nos cega até a velhice. Eu tinha um amigo chamado Zalman. Nos conhecíamos, assustadoramente, há mais de 30 anos. Zalman era uma pessoa brilhante e artística. Estava sempre no centro das atenções. Grandes eventos sempre aconteciam com ele. Se adoecia, era uma doença mortal que todos os médicos da cidade deveriam conhecer. Se era enganado no mercado, era uma conspiração de proporções mundiais. Se brigava com a esposa, era uma tragédia grega. Eu estava acostumado a ser sua plateia. Até me parecia que isso era amizade. Eu ia até ele. Ele servia chá. Aliás, o chá dele era sempre excelente e começava um verdadeiro show de um homem só. Eu ouvia, assentia, suspirava, dava conselhos, consolava. Eu sabia tudo sobre seus primos de segundo grau, sobre seus vizinhos, sobre suas doenças, sobre seus sonhos não realizados de escrever um livro. Conhecia a geografia da sua alma melhor do que o meu próprio apartamento. Um dia, numa fria noite de novembro, me aconteceu um problema. Não vou entrar em detalhes para não me deixar melancólica, mas a questão envolvia a minha casa. Devido a um erro nos documentos e à mesquinhez de um funcionário, eu corria o risco de perder parte da propriedade pela qual havia trabalhado a vida toda. Estava desesperada. Estava com medo. Não dormia havia 3 noites. Eu precisava simplesmente conversar com alguém, não para pedir conselhos, porque advogados eram necessários aqui, mas apenas um pouco de conforto humano, para que alguém dissesse: Joseph, aguente firme, estou com você, vamos superar isso. E fui até Zalman. Quem mais? Afinal, somos amigos há 30 anos. Afinal, eu já havia escutado milhares de horas de suas confissões. Pensei que agora eu viria, e ele, ao ver meu rosto abatido, deixaria de lado todos os negócios e me serviria um chá. Vim. Zalman me recebeu com uma túnica nova, as bochechas rosadas e um ar animado. Oh, Joseph, que bom que você veio! Exclamou sem nem olhar nos meus olhos. Você não imagina o que aconteceu hoje. Isso é simplesmente impensável. Sente-se, sente-se. Preciso lhe contar. Sentei-me. Senti como se tivesse uma pedra dentro de mim. Tentei dizer: Zalman, preciso conversar, estou em apuros. O tribunal ameaça me tirar. Mas ele me interrompeu. Simplesmente acenou com a mão, como quem espanta uma mosca irritante. Ah, tribunais, funcionários, são todos uns vigaristas. Já te disse isso 100 vezes. Mas escuta, hoje fui ao mercado comprar carpa e sabe o que aconteceu? Aquele atrevido, o peixeiro Fima,
teve a audácia de me dizer que eu não entendo de frescor. Eu, uma pessoa que cresceu à beira do rio. E começou a falar. Falou da carpa, dos olhos do peixe, das escamas, do que respondeu a Fima, de como as pessoas ao redor riram da sua piada, de como depois foi à loja de especiarias e lá também estabeleceu ordem. Falou sem parar. Durante 40 minutos, descreveu sua ida ao mercado. Gesticulava, fazia caretas, mudava a voz. Sentei-me e o observei, e de repente o tempo parou para mim. Observei sua boca abrindo e fechando, e de repente vi uma terrível verdade. Diante de mim não estava um amigo. Diante de mim estava um surdo. Ele não era surdo fisicamente, não. Sua audição era excelente. Ele era surdo de alma. Eu estava sentado com o rosto escurecido pela tristeza, com as mãos trêmulas, e ele me contava sobre peixes. Ele não se importava nem um pouco com o que estava acontecendo comigo. Se eu caísse agora mesmo e morresse em seu tapete, ele provavelmente terminaria a história sobre a carpa e depois ficaria surpreso por eu não estar aplaudindo. Entendi que, durante todos esses 30 anos, eu não tive um amigo. Eu tinha um receptor de rádio que não podia ser desligado. Eu era simplesmente ouvidos que vinham visitá-lo, para que ele pudesse se convencer de sua própria importância. Minha dor, minha vida, meus medos não existiam para ele. Eu era um lugar vazio no qual ele projetava seu filme. Em certo momento, ele se calou para tomar um gole de chá e perguntou: "Bem, diga-me, eu não estava certo sobre isso, Fima. Como eu o coloquei em seu devido lugar?" E eu me levantei, lentamente, pesadamente, como um velho, que de repente me senti sendo. "Você tem razão, Zalman", eu disse baixinho. "Você tem razão em tudo. A carpa é muito importante. É mais importante do que qualquer coisa no mundo." "Aonde você vai?" ele perguntou surpreso. "Ainda não tomamos chá com geleia. Eu ainda não te contei sobre o sonho que tive na terça-feira." "Estou indo", respondi. "Tenho uma audiência no tribunal, Zalman. Vão tomar minha oficina, mas como a sua geleia. É uma delícia." Saí para a fria noite de novembro. Ele nem saiu para se despedir. Permaneceu sentado, ofendido por eu ter interrompido seu triunfo. Nunca mais voltei a vê-lo. Ele ligou algumas vezes, perguntou por que eu havia desaparecido, mas logo começou a falar sobre seus problemas de saúde, e eu desliguei. Foi doloroso cortar 30 anos da minha vida, mas assim que eu fiz, senti uma leveza incrível. Eu tinha tempo livre, a cabeça estava clara. E o mais importante, parei de me sentir como uma lata de lixo. E sabem o que aconteceu? Logo apareceram pessoas que, ao saberem do meu problema, vieram por conta própria, sem mais delongas. Vieram e perguntaram como poderiam ajudar. E ouviram e ajudaram. Portanto, meus amigos, não tenham medo deste teste. Analisem seus contatos. Se houver alguém com quem vocês sintam que não foram ouvidos, que simplesmente desperdiçaram sua energia, afastem-se. Fechem os ouvidos para aqueles que não querem ouvir o seu coração. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para que ouvíssemos o dobro do que falamos. Mas se alguém decidir que a boca é para si, e os seus ouvidos também, isso não é a matemática da amizade. É um roubo da sua vida. Protejam-se desses ladrões. E agora, meus amigos, vou revelar a vocês a principal verdade pela qual nos reunimos aqui. Parece duro, mas salva vidas. Lembrem-se, vocês não podem mudar as pessoas. Essa é a maior ilusão da nossa juventude. Pensar que com nosso amor, paciência ou dinheiro, vamos endireitar os corcundas. Não. Uma pessoa só muda a si mesma quando passa pelo próprio sofrimento. Se você tentar salvar alguém que está te puxando para o fundo, você não o salvará. Você simplesmente se afogará junto com ele. A sabedoria não está em suportar o mal em nome da amizade, mas em ter a coragem de fechar a porta. Você só pode mudar uma coisa: a distância entre você e aqueles que destroem o seu mundo. Resumindo nossos 7 testes, aprendemos a ouvir o silêncio,
a observar as pessoas com dívidas, com mudanças de planos, com o cansaço, com a atitude para com os fracos e com a capacidade de ouvir. A lei da vida que nossos ancestrais nos transmitiram afirma: o Todo-Poderoso não constrói um templo sobre um pântano. Para que a felicidade, a paz e as pessoas fiéis entrem em sua vida, você deve primeiro drenar o pântano ao seu redor. Não tenha medo do vazio que surgirá quando as pessoas desnecessárias partirem. O vazio não é o fim. O vazio é o lugar onde Deus colocará algo novo e belo.